Olá, a partir deste momento nós vamos iniciar mais um conteúdo referente à disciplina de História e hoje nós falaremos sobre esse assunto tão importante e tão relevante para entendermos a formação da sociedade brasileira que existe inclusive na atualidade. Nós vamos falar sobre a escravidão no Brasil, a escravidão de negros africanos no Brasil no período colonial. Esse é um assunto de extrema relevância, justamente por se tratar da história do Brasil, mas que também é um conteúdo que ele é cobrado muito em avaliações do Enem e também em vestibulares. Uma das primeiras indagações que surge quando abordamos esse tema é como que de fato teve início a escravidão de negros africanos aqui no Brasil? Bem, nós podemos afirmar que no Brasil a escravidão de africanos teve início com a produção de açúcar, sobretudo na primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam mulheres e homens negros africanos de suas colônias na África para utilizá-los como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar, sobretudo na região Nordeste. Os comerciantes de escravos portugueses eles vendiam esses negros africanos aqui no Brasil como se fossem mercadorias. Inclusive, um ponto a ser destacado é que um africano forte, saudável, jovem, geralmente ele chegava a valer o dobro daqueles mais fracos ou mais velhos. Uma outra questão que podemos fazer é: e a locomoção dessas pessoas? Como era o transporte dos africanos da África até o território brasileiro? Bem, geralmente o transporte desses africanos era feito da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros, também conhecido como tumbeiros. Esses africanos eles eram amontoados em condições desumanas. Inclusive, muitos acabavam morrendo antes mesmo de chegar ao Brasil, sendo que os corpos eram lançados ao mar. E ao chegarem no Brasil, como eram as condições de trabalho desses escravos? Bem, nas fazendas de açúcar ou nas minas de ouro, que eles passaram a trabalhar também, sobretudo a partir do século XVIII, os escravos eles eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito, de sol a sol, recebendo apenas trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade. Passavam as noites nas senzalas, que eram galpões escuros, úmidos e com pouca higiene, e geralmente eles ficavam acorrentados para evitar fugas. Eles eram constantemente castigados fisicamente, sendo que o açoite era a punição mais comum no Brasil colonial, como retratamos aí nessa imagem que vocês podem observar no vídeo de vocês. Outro ponto importante a se destacar é que eles eram proibidos de praticar sua religião de origem africana ou realizar suas festas e rituais que eles tinham o costume de praticar lá na África. Eles tinham que seguir a religião católica imposta pelos senhores de engenho, adotar a língua portuguesa na comunicação. Mesmo com as imposições e restrições, esses africanos eles não deixaram a cultura africana se apagar. Escondidos, eles passaram a realizar seus rituais, praticavam suas festas e mantiveram suas representações artísticas e até mesmo desenvolveram uma forma de luta, a capoeira. Inclusive, a capoeira faz parte da cultura brasileira da atualidade. As mulheres negras também sofreram muito com a escravidão, embora os senhores de engenho utilizassem essa mão de obra principalmente para trabalhos domésticos. Por exemplo, essas mulheres trabalhavam como cozinheiras, arrumadeiras e até mesmo amas de leite. Foram comuns naqueles tempos do Brasil colonial essas atividades que as mulheres africanas praticavam. E no Brasil colonial, como que foi desenvolvido o chamado tráfico negreiros? O tráfico negreiro ele foi o comércio de escravos que era praticado no Brasil aqui no período colonial. Ele tinha como origem a costa africana e o destino dos escravos era principalmente
os engenhos de açúcar no Nordeste brasileiro. As principais características do tráfico negreiro nós vamos destacar a partir de agora. O primeiro ponto a ser destacado ele era praticado por comerciantes portugueses. Segundo ponto, as principais regiões fornecedoras de escravo eram feitorias portuguesas na Guiné e em Angola. Terceiro ponto a ser destacado, a principal forma de obtenção de escravos na costa africana era a seguinte: os comerciantes portugueses ofereciam aos chefes de tribos africanas objetos de pouco valor, como espelhos, roupas, escovas, fumo e cachaça, em troca de africanos. Esses africanos eram capturados nas guerras tribais e eram oferecidos pelos chefes em troca dos produtos que eu acabei de mencionar. Lembrando sempre que a escravidão na África, nesse período, era algo cultural. E alguns historiadores afirmam que os portugueses, esses comerciantes portugueses, se aproveitaram desse fato cultural para poder lucrar com esse comércio de pessoas. Outro ponto a ser destacado é que o tráfico de escravo era muito lucrativo e até estimulado pela coroa portuguesa, pois isso resolvia o problema da falta de mão de obra em suas colônias. Os escravos eles eram transportados, como eu já destaquei anteriormente, nos porões dos navios negreiros e, pelo nome, nós podemos perceber que o transporte era de péssima qualidade, onde muitos acabavam não resistindo às condições das viagens. O tráfico negreiro, o tráfico de escravo, só foi proibido no Brasil em 1850, através da promulgação da Lei Eusébio de Queiroz. A partir desta lei, quem fosse pego trazendo africanos para o Brasil para serem vendidos como escravos estariam cometendo crime, porém, essa lei não acabou com a escravidão aqui no Brasil. Fato que só ocorreu em 1888, através da Lei Áurea. Em 1850 e 1888, intensificou-se o comércio interno de escravos, fazendo com que o preço dessa mão de obra aumentasse muito aqui no Brasil. No período da escravidão no Brasil, ocorreram várias formas de resistência à escravidão, dentre as quais nós vamos destacar aqui as principais. O negro também reagiu à escravidão buscando uma vida digna. Foram comuns as revoltas nas fazendas em que grupos de escravos fugiam, formando nas florestas os famosos quilombos. Estes eram comunidades bem organizadas, onde os integrantes viviam em liberdade, através de uma organização comunitária aos moldes do que existia na África. Nos quilombos, podiam praticar sua cultura, falar sua língua, exercer seus rituais religiosos. O mais famoso dos quilombos que existiu na história do Brasil foi justamente o famoso Quilombo dos Palmares, comandado por Zumbi. Bem, sobretudo a partir da metade do século XIX, passou a existir aqui no Brasil uma campanha muito forte para acabar com a escravidão. Como eu já destaquei, a partir da metade do século XIX, a escravidão no Brasil passou a ser contestada também pela Inglaterra. A Inglaterra, interessada em ampliar seu mercado consumidor no Brasil e no mundo, o parlamento inglês aprovou algumas leis para tentar acabar com a escravidão no território brasileiro. Em 1850, o Brasil cedeu às pressões inglesas e aprovou a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro. Em 28 de setembro de 1871, era aprovada a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. E no ano de 1885, era promulgada a Lei dos Sexagenários, que garantia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Porém, essa lei ela sofreu algumas críticas justamente porque muitos consideravam que raramente um escravo conseguiria chegar a essa faixa etária, a casa dos 60 anos de idade.
Então, poucos escravos conseguiram usufruir dessa lei. Somente no final do século XIX é que a escravidão foi mundialmente proibida. Aqui no Brasil, sua abolição ocorreu em 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. E após a abolição da escravidão, como que ficou a vida dos negros, agora dos ex-escravos? Bem, se a lei deu a liberdade jurídica aos escravos, a realidade foi cruel com muitos deles. Sem moradia, condições econômicas e assistência do Estado, muitos negros passaram por dificuldades após a liberdade. Muitos não conseguiram empregos e sofriam preconceito e discriminação racial. A grande maioria passou a viver em habitações de péssimas condições e a sobreviver de trabalhos informais e temporários. Então não foi nada fácil a vida desses ex-escravos após a abolição da escravidão, justamente por esses fatores. Não teve um apoio do Estado e também eles sofriam constantemente, inclusive, com o preconceito racial. Tá certo? O nosso assunto de hoje era isso. Espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo da aula de hoje. Até a próxima!